A gente está muito chique, Muito né? chique. Então, eu quero agradecer a Rogéria Pinheiro, essa super parceira que está aí conosco há mais de 5 anos, né, Rô? É Que, isso, uma vida. sim, a Judge tem 11 anos, tem muita agência nova aí, né? Então, eu vou falar um pouquinho rapidinho da Judge. Nós somos uma operadora de turismo especializada em roteiros personalizados, por boutique. Trabalhamos exclusivamente com as agências de turismo. E é um grande prazer estar com a Rora aqui hoje, porque nós somos, né, GSAs da Interep do Distrito Federal e Goiás, mas há 5 anos atrás a gente abriu o departamento personalizado e a Rô foi essa grande percussora, nos ajudou com todos os processos, então eu tenho, assim, muita gratidão por ela, por esse momento, e hoje, né, a gente está em um outro patamar de trabalho, de roteiros, de vivência, por esse início juntas lá, né? Então, a Rogéria Pinheiro tem 19 anos de mercado de viagens de luxo no Brasil, é fundadora da Underluxo Connection e da RP Travel Education, inovadora, consultoria especializada em capacitação de profissionais do turismo, é especializada em treinamento, soluções e mentoria para agências de viagens. E hoje a gente vai ter aí, né, um bate-papo sobre vários temas. Então, vou passar para a Rô para ela falar um pouquinho. E a gente conversou bastante, temos conversado muito, né, Rô, esses 2 últimos meses, para falar sobre esse nosso novo mundo, né, como será, aproveitar esse momento tão especial que a gente está tendo de oportunidade de estudar, de conhecer nossos clientes melhor, de nos desenvolver para um novo mundo que está aí, né, surgindo. Se Deus quiser, mês que vem vai reabrir com tudo, mas não vai ser menor, mas não quer dizer que vai ser pior, né? Então, obrigada, Rô, mais uma vez por estar aqui conosco, e passa a palavra. E assim, a gente vai ficar de olho no chat, a Rafa, eu e a Rô. Então, podem colocar as perguntas. Hoje não vai ter treinamento, vai ser realmente um bate-papo sobre essa tendência. E eu passo a palavra para a Rô. Obrigada, Rô. Obrigada. Olha, eu estou super honrada, Camila, de estar aqui com você. Eu tenho procurado participar de algumas ações onde a gente traz essa proposta. Eu quero trazer muito essa proposta de troca, né? De bate-papo, de inspiração e principalmente de provocação, né? Eu acho que a gente está num momento muito importante. Deixa eu ver, se alguém tiver com acho que a Lilian tá com o microfone, eu peço, por favor, depois para todo mundo mutar os seus microfones, senão começa a dar interferência aí para ouvir. Então, vamos lá. Então, gente, a ideia aqui é fazer esse movimento, né? Como a Camila falou, eu estou aí 19 aninhos, por 11 anos eu atuei como consultora de viagens, né? Numa agência de viagens de alto padrão, então atendendo o cliente no dia a dia, lidando com metas, com estratégia, com planejamento. Então, fui consultora, fui gestora, e há 10 anos eu fundei a Travel Education, que é justamente essa consultoria especializada em capacitação, em mentoria. Qual que é o meu objetivo? É poder ajudar o maior número de agências de viagens a alcançar a excelência em vendas e olhar os seus negócios de maneira um pouquinho mais profissional. Profissional no sentido de empresa, né? Aí eu já abro a nossa conversa falando da sensação que eu venho tendo ao longo desses 10 anos, e principalmente nos últimos 4, 5 anos, dessa piloto automático, né, de sentir o mercado, as agências, crescendo muito o número de agências, né, profissionais independentes, que acabam entrando no mercado ou crescendo nos seus negócios a partir da demanda, e não necessariamente a partir de um planejamento estratégico, de um processo e de uma projeção de futuro, né? Então, principalmente nos últimos 4 anos, 5, 4, e aí a gente, com a intensidade das redes sociais, o crescimento das redes sociais, a dificuldade que eu sentia em me conectar com as agências
nessa seara, né? Na seara de olhar a agência como empresa. E aí, o que a gente percebe hoje? Que com essa parada, né, freou, deu uma freada brusca, e muitas agências se sentindo um pouco sem rumo até, né? Se sentindo um pouco até perdidas. O que fazer? Meu Deus, por onde começar? Então, eu gosto muito de falar da história, da tal da oportunidade que a gente tem hoje, nessa crise absurda, porque é uma crise para todos nós, inclusive para mim, mas eu tenho buscado trazer essas reflexões e essas provocações para que cada um de vocês, tanto colaboradores quanto empresas, consigam olhar para os seus negócios de maneira racional, né? Considerando toda essa loucura que a gente está passando, então a gente tem que fazer um esforço, um movimento de pelo menos metade do seu período comercial, das 8 horas, pelo menos 4 horas do seu dia, conseguir olhar para o negócio com a frieza de um empresário, e essa frieza ela vai te levar à estratégia, a um planejamento e a enxergar as coisas sem todos os medos e receios e incertezas que a gente está vivendo. Então, a gente não vai conseguir produzir como uma época normal, porque não estamos numa época normal. Tudo isso que está acontecendo é realmente muito, muito delicado, mas como empresários, a gente precisa procurar respirar pelo menos parte do dia para olhar o negócio com esse direcionamento para enxergar o que eu tenho de força, o que eu tenho de fraqueza e ao identificar as minhas fraquezas, quais ferramentas eu preciso, quais mecanismos eu preciso desenvolver, melhorar, para que eu consiga, na retomada, estar pronto para receber o meu cliente. E aí eu vou deixar já aberto para vocês me mandarem perguntas com base nesse tema, né? O que vocês têm de dúvidas, de aflições, de situações que hoje vocês ainda não estão conseguindo colocar em prática no negócio de vocês. E aí, meu objetivo aqui é trazer um olhar, trazer o meu ponto de vista, tá? Tenho falado muito, o primeiro ponto que eu quero falar e que eu acho que vocês já devem ter ouvido, tanto de mim como de outras pessoas, outros profissionais que estão aí tentando agregar com conteúdo no mercado, é a importância hoje do relacionamento com o cliente, né? A Camila é uma precursora disso, a gente fala muito, desde quando ela pensou, idealizou o personalizado para a Justur, ela sempre, o objetivo dela é fazer algo realmente que atenda ao perfil do cliente. E aí ela, como operadora, se depara com a dificuldade de se conectar com esse perfil do cliente, porque as próprias agências não têm essas informações. Então, agora, mais do que nunca, é a hora de vocês olharem para o CRM de vocês. E aí o CRM pode ser uma ferramenta super maravilhosa, como pode ser uma planilha, como pode ser um caderno. Não importa. O que importa é vocês conseguirem saber quem são os clientes de vocês. Toda vez que eu faço uma mentoria ou que eu faço uma consultoria, a primeira pergunta que eu faço é:
qual é a base de clientes de vocês? Segunda, qual é a taxa de conversão e qual é o número de atendimentos que vocês fazem por mês? Gente, é um dó, mas são pouquíssimas agências que conseguem me responder com exatidão. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas acabam lançando no sistema apenas as vendas realizadas, e venda realizada não é dado, né? Venda realizada é apenas o resultado de alguma coisa. Agora, para eu saber se a minha campanha de marketing, se o livro que eu mandei, se o presente, se o evento que eu fiz, se a influencer que eu contratei, se isso deu resultado, eu preciso ter dados, para medir o sucesso de determinada ação. Então, é muito importante eu ter um CRM de entrada, aonde eu vou ter os leads, né? O lead é o prospect, é o potencial cliente que entra em contato como primeiro contato e precisa ser registrado qual que é a origem desse primeiro contato. Esse lead pode ser indicação e quem que indicou, ou as redes sociais. Então, 3 registros básicos. A partir daí, eu preciso ter o registro de quanto tempo eu demoro para fechar uma venda, e o terceiro, o resultado da venda. Então, eu percebo que esse caminho acabou ficando perdido, né? Eu tenho ouvido muitos relatos de agências hoje, porque eu tenho a Mercedes perguntou, CRM é um sistema de relacionamento com o cliente, né? É um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, que nada mais é do que um sistema onde você vai inserir os dados do seu cliente e, mais do que dados, informações sobre esse cliente, sobre o comportamento desse cliente, sobre as viagens que ele já realizou, as viagens que ele solicitou e não realizou, e principalmente também sobre o estilo de vida dele, sobre comportamento de consumo. Essas informações, elas são imprescindíveis para que, na hora que você vai construir um planejamento de marketing, na hora que você vai fazer o atendimento, é muito comum as agências falarem, eu faço um atendimento personalizado. Mas um atendimento personalizado, ele só é possível ser feito quando você realmente conhece o comportamento de consumo daquele cliente. E isso é possível você captar essas informações se relacionando com ele. Então, agora, mais do que nunca, é o momento de vocês esquematizarem essa estratégia de relacionamento para que vocês consigam. Agora que todo mundo tem tempo, não dá para falar que a gente está sem tempo. Então, agora que vocês têm esse tempo, agora é o momento de olhar, mergulhar nisso de cabeça, porque eu sempre falo nas mentorias, nas consultorias e nos treinamentos que o maior ativo de uma empresa, o maior tesouro da sua empresa é o seu CRM, é a sua planilha de clientes. É ela que você tem que olhar. Quantas e quantas agências eu percebo crescendo, e aí começa... não é nem exatamente perder clientes, mas o cliente vai ficando esquecido no fundo da gaveta, e esse cliente ele está sendo inspirado, ele está recebendo comunicações de todo mundo, né? Hoje, o cliente, com um clique, ele segue o seu concorrente, ele segue o hotel direto, ele segue canais de influencers. Então,
se a agência... Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto muito importante. O quanto vocês precisam parar e estruturar essa sua base de clientes, o quanto que ela é super importante. Estou vendo aqui chat, mas eu não estou abrindo. Fala. Eu posso fazer uma perguntinha da Rê? Pode. Até achei interessante, na nossa live que nós fizemos mês passado, eu falei exatamente isso, que a gente nunca teve esse momento, né, para parar e estudar tanto, assim, os destinos, os roteiros, mas principalmente entender e conhecer melhor os nossos clientes, né? Eu falei com várias agências agora nos últimos meses que fazia muito tempo que eu não falava, porque eu fiquei viajando muito tempo, fazendo muitas feiras. Eu falei, poxa, vamos então trabalhar as nossas fortalezas dentro da Just para entender, porque eu acho que cada cliente é único, tanto eu como operadora, né, a minha equipe, entender o perfil de cada agência, quais são os seus desejos, as expectativas, qual o perfil do cliente que ela atende, trabalhar ali o roteiro, que a gente trabalha todas as nuances, o regular, o privado, o luxo, o cliente que quer uma experiência, mas que não tem tanto um orçamento, e da mesma cadeia a gente precisa que ela também conheça o cliente que está lá na ponta, né, que você falou. Então, é um trabalho em conjunto que a gente tem que fazer. Então, da mesma maneira que agora eu estou trabalhando para entender melhor o perfil de cada agência, adequar o meu atendimento a cada um, porque eu acho que cada cliente é único, né? Eu não posso lidar com uma agência que conversa comigo sobre desenvolver todo o roteiro e aquela que já vem com o roteiro já pronto, que já desenvolveu todas as preferências do cliente, que já tem um orçamento. Então, cada cliente, cada agência tem um perfil. E da mesma maneira, elas com o cliente final, né? Entender não só o orçamento, quantos dias que ele tem, mas quais são os desejos deles de verdade com aquela viagem, né? Se está comemorando alguma data, se o orçamento dele cabe naquele sonho de viagem que ele tem. Então, acho que a gente trabalhar hoje o CRM, né, que eu até coloquei ali para a Mercedes que perguntou, é realmente essa gestão do relacionamento. E fazer essa mensuração. E hoje a gente percebe o tanto que a nossa conversão é baixa, né? Por exemplo, lá na Just é 20% só, às vezes até menos de fechamentos. Então, a gente às vezes faz 180 roteiros por mês, 200 e fecha 18, 20. Então, a gente tem que trabalhar sempre para ser mais assertivo com o cliente e adequar melhor para que a gente trabalhe menos, né? Sejamos mais assertivos. A Renata está perguntando aqui, fala-se muito em cobrar pelo atendimento, mas nesse momento tem vários mentores falando em entregar informações, e-books gratuitamente, como reverter isso em caixa. Renata, eu tô dando um passo atrás, né? Eu estou falando, eu acho que nesse momento vai ser muito importante a estrutura um passo antes do que pensar em fazer um e-book, né? A não ser que você já tenha algumas respostas elaboradas, como, por exemplo, qual que é o seu nicho de atuação, qual que é o propósito da tua agência, qual que é a essência, por que um cliente escolheria comprar uma viagem com você ao invés de comprar uma viagem com a Rogéria, por exemplo. Se você já tiver todas essas respostas de uma maneira muito assertiva e elaborada, aí sim fica muito mais fácil você saber o que você vai entregar para o cliente e como você vai monetizar o seu conhecimento. Eu quero trazer essa reflexão para vocês pensarem como se você tivesse começando a empresa a partir de hoje. Então, porque qualquer produto que você vá pensar em vender, principalmente agora, quando a gente pensa na retomada, que é quando o comportamento do consumidor ele vem diferente. Não estou aqui, eu sou avessa a futurologias, a ficar falando como que vai ser, mas a gente tem lido muitas pesquisas de comportamento. Quem faz as mentorias comigo, e até no Instagram, eu coloquei aqui no meu nome o meu Instagram, eu tenho feito lives e trazido conteúdo provocando e trazendo essas reflexões. Então, quem vai conseguir vender alguma coisa
é a pessoa que está muito alinhada com a sua essência, com o seu propósito. Tem que estar muito claro. Eu fiz uma pergunta para uma turma de agências que era assim: se você estivesse participando de uma concorrência de uma viagem de $1 milhão e você precisasse colocar em 3 linhas o porquê que o cliente teria que te escolher. Então, esse é o exercício, né? Quando você consegue entregar essas 3 linhas com muito direto ao ponto, com muita tranquilidade, sem ficar no clichê do eu faço viagens personalizadas atendendo as expectativas de cada cliente, que isso daí está em todos os sites de todo mundo, né? Então, eu quero um passo atrás, a essência real, né? O porquê que você é diferente. Então, o exercício crie palavras-chave, escreva palavras-chave, faça um brainstorming com palavras-chave do seu diferencial e construa. A partir disso, você consegue se relacionar, se comunicar, apresentar uma comunicação para o seu cliente e você vai sentir o que ele precisa receber. Né? Você a agência agora não vai pensar no produto que ela quer vender, ela precisa saber o que o seu cliente precisa. Então, talvez, não sei se é exatamente a resposta que você queria ouvir, Renata, mas... Rô, você sabe o que eu lembro, você falando agora? Eu lembro daquele questionário, né, do personalizado que a gente criou, sei lá, muitos anos atrás. E aí muita gente fala, mas o cliente não sabe para onde que ele quer ir. Aí você fala, mas ele não precisa saber. Você que tem que identificar de acordo com as preferências dele, com os hobbies, com a expectativa, com o orçamento. Então, eu acho que hoje eu tenho conversado com muitas agências e muitas já trabalhando nessa essência do cliente. Então, a gente está aí com uma série de treinamentos, uma série de lives bombardeando nas redes. E agora é o momento de você prestar atenção no que é o seu propósito, o que aquilo vai te absorver de conhecimento. Por exemplo, a gente fez de Rota das Emoções, de Pantanal, de Amazonas, esses destinos, lógico, vão ser tendências para o mundo todo, mas eu tenho esse perfil de cliente para quem vender esse produto? Dentro do meu propósito, da minha carteira de clientes, ok. Então, Rota das Emoções. Para quem eu vou fazer esse treinamento, 1 hora e meia do meu tempo, vou procurar fotos, vou tentar entender, estudar, e ali você já direcionar para aquele cliente, né, a oportunidade. A gente está comentando, é a hora de vender ou é a hora de criar o desejo? Então, para cada perfil de cliente que você analisa que ele tem um perfil para aquele destino, você já manda, né, uma foto, já sabe mais ou menos quanto que custa, já tem uma noção de como que tá as regras sanitárias daquele destino. Então, eu acho que exatamente você pegar o conhecimento que você está absorvendo agora, e você também filtrar o que é mais importante para você e direcionar isso para sua carteira. Então, por isso que é tão importante você conhecer esse seu cliente, né? A Just já tinha muito esse hábito de trabalhar os destinos de conexão, de natureza, de cultura, de religião, de gastronomia, mas assim, é para um bull, né? Aí muitas agências, Camila, eu quero fazer essa rota dessa maneira, eu quero privado porque o meu cliente tem um avião particular. Não, meu cliente, ele não tem orçamento, dá para fazer de ônibus, como que funciona a rota interrestre, o cliente vai viajar agora doméstico, ele vai de carro, o que a gente tem de hotéis pró, sabe? Então, eu acho que é exatamente esse momento de você entender o perfil do seu cliente, o propósito da sua agência que você tanto fala, e casar esses dois para que daqui a um momento você, né, comece a vender realmente. E estruturar um produto, né? A gente tem visto, hoje a gente falou mais cedo sobre a quantidade de lives e treinamentos que todo mundo tem agora. E eu gravei semana passada um vídeo, tá lá no meu Instagram, como pensar um produto, como pensar um destino, transformando ele em produto. Né? Eu fui coordenadora de produtos da Teresa Pérez quando eu trabalhei lá nos 11 anos, então eu acabava criando na minha cabeça instintivamente métodos de pensar aquele destino para que eu conseguisse vender aquele destino. Então, Rota das Emoções, como que eu vou pensar esse destino
para torná-lo um produto, para eu comunicar o produto. Muita gente fala que redes sociais, eu acho que Instagram não gera negócio. Gente, gera. O que acontece é que as pessoas não comunicam com clareza. As pessoas acabam postando do nada, né? Vou postar. Gente, tudo tem estratégia, nada é por acaso. E esse é o grande sacode que eu estou fazendo, que eu quero fazer no mercado agora, causar esse desconforto mesmo, de que a gente, as agências nos últimos anos estava indo na onda, ia numa feira, no automático, ia numa feira, não pensava qual que é o meu objetivo nessa feira, o que eu vou falar, com quem é a minha agenda, o que eu quero de cada uma das pessoas que eu vou falar. Eu tenho a Wanderlust também, que é uma empresa de representação. Eu posso contar quantas agências que eu vou visitar, que a pessoa me faz pergunta que vai gerar negócio, né? Porque muitas vezes o representante, o hoteleiro, e vocês estão fazendo todos esses treinamentos, muitas vezes a agência não sabia nem do que eu estava falando, nem o que eu estava fazendo lá, o que era o produto. Então, agora é o momento desse sacode. Você vai receber alguém na tua agência, saiba quem é. Antes de dar um ok para essa pessoa visitar, dá uma olhada. Eu vendo. Se eu não vendo, eu tenho vontade de vender, isso tem potencial de sair? Ou por que eu vou receber? Só porque eu falei no começo, razão e emoção. Então, agora o turismo tem a oportunidade de colocar a estratégia da razão mais no negócio, porque no final das contas a gente tem um boleto para pagar no final do mês. No final das contas, por todo o propósito, tudo isso que a gente está fazendo na nossa vida tem um objetivo final, que é a gente poder pagar as contas, viajar, trocar o carro, fazer o que quiser, consumir o que a gente tem à vontade, mas fazendo o que a gente ama e fazendo, olhando como uma empresa, né? Olhando como estrutura. A Josi levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa, Josi? Aqui está passando várias... Vou colocar aqui, né? Falar realmente, rever a missão, visão e valores da empresa, né? Eu acho que você saber para quem você vai vender, quem é o seu cliente, qual que é realmente o seu propósito, né? Eu brinco muito com aquelas agências, você vai querer continuar vendendo roteiros regulares, é o perfil do seu cliente, tá tudo bem, se isso estiver muito bem alinhado, não, eu quero vender personalizado, eu quero trazer esse algo a mais para o meu cliente, mas entender também até que ponto ele valoriza isso, eu acho que tem que estar muito bem identificado. E dentro da mesma empresa, né, a gente tem os dois perfis de cliente. Mas o que você acha, o fator financeiro será difícil? A Vânia perguntou, mas você não acha que o fator financeiro será difícil? Sim, vai ser, com certeza, né? A gente vai ser uma das maiores crises, uma crise sem precedentes que a gente está passando. A gente sabe que, infelizmente, vão ficar negócios pelo caminho. Agora, a gente está aqui unido para que não fiquemos pelo caminho. Então, buscar... Eu fiz logo no começo, a gente pode até marcar um outro bate-papo como esse, um bate-papo com o planejador financeiro. Tem que olhar para os números de maneira consciente, olhar para o seu fluxo de caixa, para os seus custos fixos, de novo, sem a emoção de que, ai meu Deus, tem que olhar com frieza, avaliar o que é preciso fazer, o que é preciso cortar, até onde você consegue chegar com o fluxo que você tem, se você tem, buscar ajuda de profissionais que vão te orientar a se estruturar financeiramente, porque sim, não é que vai abrir a fronteira, pronto, vai todo mundo bombar de vender. Será um caminho mais moroso de retomada, e o cliente final, da mesma maneira que vocês, agências, estão inseguros em relação às operadoras, companhias aéreas e hotéis, né, a segurança financeira dessas empresas, o cliente final também está de olho.
Então, quem está fechado num casulo, sem se comunicar com o cliente até agora, você pode ter certeza que seu cliente está inseguro. O cliente precisa ter a segurança de que você está ali, que você está atendendo, você precisa comunicar a ele, né? Que você está segurando as pontas com empatia, com força, com garra, porque ninguém está surfando ondinha leve, está todo mundo lá na história da tempestade mesmo, mas precisa fazer essa comunicação com o cliente. Então, da mesma maneira... Sim, pode falar. E dá para você comunicar com o cliente, né, sem custos, né, vamos dizer assim, porque realmente ninguém está faturando, ninguém está vendendo, mas é o momento agora de trabalhar principalmente esse relacionamento, né? Total. Saber como é que está a família, a saúde, a emoção dele, saúde financeira, saúde mental. As pessoas estão carentes, né? Elas querem que tanto saber de você como está a sua empresa, mas também Sim. Que ele é um cliente importante, não só porque ele te dá faturamento, mas que ele faz parte, né, do processo, porque hoje as relações vão estar muito mais próximas, né? O cliente vai valorizar aquelas pessoas que estão ali juntos, estão passando dificuldade juntos e que está se atualizando, porque eu acho que o mercado vai ser menor e o cliente vai ficar mais exigente, então ele vai procurar uma agência que vai oferecer esse algo a mais. Então, trabalhem, né, o CRM, mas também trabalhe a sua lista de roteiros, de fichas técnicas, entenda o perfil do cliente e entregue o melhor para cada perfil de cliente, né? Porque às vezes o que é bom para um não é para o outro. E às vezes nem material físico agora, né? Nem um presente, é realmente um cuidado, uma ligação, gente, uma né? mensagem no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, Instagram hoje é onde todo mundo está. Então, pôr a cara no Instagram. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que tem dificuldade, mas eu incentivo muito. Pega aquela meia horinha do dia que você está um pouquinho melhor, põe um filtro lá e se comunica com o seu cliente, conta o que está acontecendo, né? Agora não é hora mais de ficar Covid. Não, todo mundo sabe que é Covid. Aqui ninguém é médico, a gente não é para passar boletim do Covid. Agora, notícias que são relacionadas, então agora está começando a abertura dos mercados, né? Faz a seleção de informação e começa a informar aos poucos o que está acontecendo. De novo, inspirações boas, né? Nova York abriu os parques, Portugal já está se reabrindo, a França, a China abriu a Disney, as normas das companhias aéreas, trazer gás, né? A gente tem que sair desse momento já de como é que fala? De estagnado, né? Eu não sei o que fazer e já começar a criar essas tendências. Exato, a gente precisa fazer esse movimento, é o que eu estou falando, a gente precisa sair da emoção, de paralisar, e a gente precisa olhar e falar, meu Deus, é agora ou nunca. Então, eu vou tirar força e vou fazer. Então, e cada um num ritmo. Então, você pode tanto fazer essa comunicação de um jeito mais engraçado, então usando memes, na Alemanha os caras colocaram boia da piscina na cabeça, o Tiranossauro Rex que foi no mercado. Isso é um jeito de comunicar. Leve, né? Mais leve. Outras agências têm um jeito um pouco mais formal. Então, com base no não sei que news, nanana. Então, cada um, de novo, a partir da tua essência, do jeito que você sabe que você consegue trabalhar, fazer essa conexão, lista de transmissão, uma mensagem de WhatsApp, uma carta. Dia dos Namorados está aí, no Dia das Mães, a minha turminha de agências, a gente fez uma mentoria só para trocar ideias do que poderia fazer sem custo. Dia dos Namorados está aí, daqui a pouco tem o Dia dos Pais. Então, são datas que você consegue apelar no emocional do cliente de maneira leve, e que vai gerar essa comunicação. Todas as agências que não estavam fazendo e que
eu fui incentivando e dando uns caminhos que fizeram, todas elas me retornam falando: ai, todos os meus clientes responderam, todo mundo agradeceu, as pessoas estão gostando. Então, é esse o movimento. Eu vou falar um pouquinho agora aqui do chat, tem muita mensagem nova. Então, Tá. a Mercedes falou, né? Bacana essa ideia. Então, a gente vê o perfil e oferece a viagem de acordo, né? Você faz os estudos, pensa nos clientes potenciais que você pode trabalhar aqueles destinos, e um destino mesmo pode ser trabalhado de várias maneiras, vários clientes, né? A Renata falou que teve uma experiência de satisfação com o cliente, relacionamento com o cliente é tudo, a gente tem que criar o desejo. Eu falo que as crises nascem as oportunidades, né? As companhias aéreas já estão aí com tarifas de 200, 300 dólares para viajar em dezembro. Então, Nossa. se você acha que é um cliente que está disposto, né, já a investir para uma viagem que pode cancelar até 2021, tem vários hotéis no Brasil essa semana que falaram também sobre isso, taxas de cancelamento, você pode comprar agora para usar até dezembro de 2021, então as regras, né, condições vão ficar muito mais flexíveis, né, dos hotéis, isso é bom para a gente, é um ponto positivo. Se você quiser falar dos seus hotéis, ou se já tem alguma promoção, alguma coisa, já vamos abrir a porta aqui. A partir do momento que identificamos a taxa de conversão, como resgatar os clientes que não compraram hoje e já compraram no passado? Aí você tem que pensar uma ação específica para esses clientes. Quem foram esses clientes? Quem são? Para onde foram? São clientes que só consultaram e compraram ou não compraram? Daí é muito caso a caso, né? Não tem receita de bolo, mas basicamente é gerar uma ação de reconexão com esse cliente. Entender por que ele não comprou, né? Se foi pelo preço, foi pelo tempo de resposta, ou ele comprou em outro lugar, achou na internet, né? Exatamente. Então, aí você tem que mergulhar nessa lista, e aí tem várias possibilidades, né, de ação que você pode fazer para resgatar esse cliente. Primeiro você resgata um relacionamento e depois a compra, né? Eu vou lançar alguns cursos agora online. Muita gente que está aqui já viu alguns cursos meus, e eu falo muito da jornada da compra. E qualquer pessoa que faça marketing, né, qualquer estudo de marketing, é isso. O cliente ele atravessa um caminho para chegar na compra. Então, esse resgate é resgate de relacionamento, de interesse pelo teu produto. E aí você vai trilhar a jornada até a efetivação da compra. Eu acredito também muito assim. Agora o mercado vai ser menor, mas o cliente que comprar através de uma agência, ele vai confiar muito mais. Eu acho que a gente tem uma chance enorme de restabelecer um contato com um cliente que teve uma viagem cancelada que tinha comprado pela internet e teve uma maior dificuldade de voltar para o seu país ou de remarcar essa viagem, não conseguia falar com os .coms da vida. Então, acho que é realmente um momento para você tentar fazer esse resgate de um cliente que cotou e não comprou, entender por que ele fez isso, e talvez ser aquela porta de retorno, né? Olha, então agora você percebeu tanto que foi difícil comprar na internet, eu estou aqui à sua disposição para te atender. Não é só preço, eu tenho o meu trabalho, a minha curadoria, a minha confiança que eu ofereço a você. Então, a base da confiança nas relações, eu acho que vão ficar muito mais fortes agora, né? Eu tenho falado, né, sobre a evolução do profissional de viagens, né? Então, a gente tinha o agente de viagens, que era o tirador de pedido, evoluímos para o consultor de viagens, e agora o cliente ele vem com mais uma demanda, né? E aí eu falo que esse consultor de viagens precisa se olhar como um curador, né? Como a pessoa que tem muito mais do que a informação sobre a viagem, o tipo de informação que um consultor de viagens vai precisar ter para garantir a confiança desse cliente, ela é muito maior. E além disso, não se apegar nesse... porque na crise, quem comprou pela internet deu assistência. Gente, tem que pensar assim, cliente, esquece, né? A memória do brasileiro é memória curta. Então, o que vocês precisam fazer hoje? Desenvolver a sua proposta de valor,
e trabalhar essa proposta de valor na sua comunicação, né? A proposta de valor nada mais do que a sua trajetória, o que você entrega efetivamente, não na essência do propósito, mas quais ferramentas, como você trabalha. As pessoas também não têm isso muito. Agora, gente, é hora de debruçar e colocar tudo isso no papel, porque a diferença de preço e valor, ela só fica clara quando ela é comunicada. Eu dou um exemplo muito simples, né? Por exemplo, por que alguém vai no Starbucks e paga R$15 num café que na Padoca custa R$6? Por que você entra no Suplicy e paga 15, R$20 num café e na Padoca custa R$5? Porque é a experiência da compra, né? Então, o que você, como agente, oferece de experiência para o seu cliente? Qual caminho você trilhou para que você consiga garantir para o cliente que o que você está falando ele pode confiar? Você tem que gerar credibilidade e autoridade. Então, um exemplo, Rogéria, qual é a minha proposta de valor? Eu tenho 19 anos atuando no mercado de luxo. Eu já visitei mais de 30 países. Eu conheço de ter me hospedado, experienciado as principais marcas de luxo do mundo: Four Seasons, Oberoi, Amance, Versace, Mandarim, né? Ao longo da minha carreira. Eu já formei mais de 4.000 profissionais no Brasil inteiro com os meus cursos. Isso a gente não pode, o brasileiro, como cultura, a gente não está acostumado a valorizar nossa trajetória, mas isso é o que gera confiança. Por que você vai comprar um curso meu? Porque a Rogéria trilhou esse caminho. Por que você vai comprar com a Camila da Just-Tour? Porque a Camila conhece não sei mais quantos 1.000 países e ela já foi em não sei quantos hotéis, e ela foi no hotel, ela sabe como funciona, ela conhece pessoalmente os gerentes, e ela pode garantir para vocês que a experiência do cliente vai ser assim, assim, assim. Isso precisa fazer parte do dia a dia de vocês, a proposta de valor. Qual é o seu repertório? Ai, Rogéria, mas eu nunca pude viajar, eu não tive essa oportunidade. Até viajar, eu também não viajava. Eu, quando entrei na Teresa Pérez, trabalhei lá aos 11 anos, eu vendi e vivenciei coisas que não faziam parte da minha história de vida. Mas eu fui criando formatos para eu construir o meu repertório de informação, de treinamento, de ter tudo anotado. E aí, quando eu ia apresentar para o cliente determinado destino, hoje eu dou treinamentos de destinos, até hoje, destinos que eu nunca fui. E eu posso, assim, eu faço com a maior tranquilidade. Por quê? Porque eu tenho certeza do caminho de estudos que eu trilhei e das parcerias que eu tenho para eu conseguir entregar aquela informação para o cliente. Então, o cliente, ele vem com esse tipo de demanda. E se vocês não agarrarem isso agora, daqui a pouco o cliente volta para a internet, porque o cliente que vai para a internet, ele é porque falta alguma coisa nesse consultor que está atendendo ele. Bom, obrigada, Rô. Vamos tem um monte de perguntas, achei incrível esse bate-papo. Quero fazer alguns comentários sobre proposta, missão e valores.
É a Kais, deve ser Gerlane, ela falou que tem um ótimo CRM, um monte que ela utiliza. A Roma indicou maravilhoso também na época, que eu uso muito para falar dessa conversão e fazer nossos roteiros personalizados. Sim. A Reda Polifit falou que fez uma enquete no Instagram e 92% dos clientes responderam que é muito mais importante o valor do que o preço. Olha que bacana, deu uma super injeção de gás nela, de ânimo. E realmente, eu acho que o cliente tem o cliente que quer só preço. E aí você precisa entender esse cliente que quer só preço. Porque se ele quer só preço, você está afim de atender esse cliente que só quer preço? É o seu propósito? Tudo bem, se está alinhado com o seu propósito, da Just não é esse propósito. É isso. O propósito da Just está em se posicionar em ser uma operadora boutique personalizado, que o cliente valoriza e que às vezes quer pagar um pouquinho a mais por isso. E aí eu vou tentar chegar no valor, mas pode ser que eu não chegue. E ele vai comprar com a gente por essa confiança, por essa curadoria, que a gente vai fazer o melhor roteiro, vai oferecer os melhores hotéis de acordo com o perfil dele, vai fazer o roteiro com os restaurantes, com as experiências, e é isso. E a gente tem que entender o cliente que está a fim de pagar por esse propósito da vida dele também, ou se ele é aquele internauta que adora montar sua própria viagem e está afim só do preço. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Sim, então, a Cláudia perguntou sobre essa questão do propósito, missão e valor, você já respondeu sobre o propósito. Eu até mandei o link que a gente está criando um novo site da Just, Missão e Valores. Então, eu coloquei lá, se me permite ler... Missão da Just é promover viagens que sejam uma experiência memorável, estando aliadas com os desejos e expectativas dos clientes, contribuindo para a melhoria das pessoas culturalmente e socialmente. Então, eu tive dentro da minha empresa que a vida inteira eu queria oferecer o melhor destino de acordo com o perfil daquele cliente, porque eu amo a Índia, é meu país favorito no mundo, mas a Índia não é para qualquer cliente. Então, não adianta eu querer enfiar uma Índia goela abaixo se não está de acordo com o propósito do cliente. E ele tem que estar alinhado a esses desejos, e eu preciso fazer essa transformação no cliente. Para mim, a gente transformar pessoas é o meu grande objetivo de vida, fazer com que essas pessoas cada dia valorizem mais os gostos, os sabores, as pessoas, a cultura, a religião, e se conecte com aqueles ambientes e que voltem diferente dessas viagens. E nem todo mundo está afim desse tipo de viagem, né? Então, eu acho que essa é a missão. E os valores eu coloco como excelência, buscar melhoria contínua, cooperação, ter responsabilidade ética sobre o que a minha equipe e a Just oferece, ter uma diferenciação e uma inovação através de promoções de roteiros que ofereçam algo a mais, e a paixão por promover viagens ao redor do mundo nos impulsiona a conhecê-lo melhor para oferecer os melhores roteiros e experiências. Então, esses são os dentro... Só que dentro de cada valor desse, que a Zulia, acho que está aí, também me ajudou a traçar na época, ano passado, a gente pontua cada um deles. E eu vou colocar no site o propósito, a gente não tem um propósito lá e eu quero incluir. Então, acho que respondeu a Cláudia, né? O Edson fala que acredita que está correndo uma mudança na maneira de formatar uma viagem, nos tempos que estamos vivendo, o cliente já está buscando essa própria seleção, não só dos destinos, mas dos seus fornecedores. Sim. Acredito que essa é a grande jogada da vez, se colocar no mercado e colocar seu produto buscando aquilo que o cliente realmente busca. Com certeza, não oferecer o que está na promoção ou que você acha que é mais fácil de vender, né? Sim. A Cláudia pede, Camila, você está na frente das negociações com hoteleiros nacionais, como eles estão reagindo a essa retomada? E questão de custos, farão algo dedicado com valores competitivos para nós, agências, vezes fechamento direto? Eu acredito muito nesse propósito, da cadeia se respeitar. Porque, infelizmente, no Brasil não existe tanto. A gente sabe que, infelizmente, muitos hotéis e pousadas... já tive casos fechando grupo com a agência e o cliente ligou lá e ele teve os 15% de desconto para fechar à vista. Então, assim, as grandes cadeias, os hotéis sérios, os que respeitam a cadeia... tanto em negociação de tarifa, como flexibilidade de cancelamento, esses a gente assina embaixo. Essa pousada ou aquele hotel que não tem isso como uma cadeia rentável, a gente vai cortar. A Just não vai trabalhar. Então, vocês também têm que se posicionar. Eu já conversei, acho que a Mercedes, semana retrasada, de uma cadeia no Brasil que não respeita a agência e o operador. Então, se a gente não se juntar e não boicotar, porque ele não sobrevive só do cliente final, nos momentos sazonais, ele vai precisar de nós. E é a gente é que sustenta essa cadeia. Então, se a gente não se posicionar e ele respeitar o nosso trabalho, ele vai continuar vendendo para o cliente direto em algum momento com algum benefício. Então, a gente tem trabalhado muito isso. É 20% para a operadora, é 10% para a agência, é o mesmo preço para o cliente final? Ok, então a gente vai trabalhar. Não é assim? Então... ou eu vou ter que ganhar um pouquinho a mais, porque senão não se sustenta a cadeia, né? Não é rentável.
Pode falar. Não, eu ia complementar, porque a Vânia fez justamente essa pergunta, perguntando, eu represento os hotéis Oasi, que são hotéis Relais Chateaux, no Chile e na Argentina, e sem dúvida nenhuma, eles fazem... O respeito da cadeia, né? Eles respeitam a cadeia mais do que nunca. E é isso que a Camila falou. Vocês têm que trabalhar com quem é parceiro. Então, a agência, você não tem que vender qualquer coisa. Então, quando você vai colocar um produto no seu portfólio, você tem que saber quem é aquele produto, você vai falar com a pessoa. E se o hotel, se a cadeia não tiver essa parceria, está fora do portfólio, não precisa sofrer. E é isso, né? O cliente pediu esse produto, você fala, infelizmente, com esse hotel eu não trabalho. E tá tudo bem. A minha equipe, às vezes, veio brigando muito com os hotéis que não tem essa diferenciação. Eu falei, gente, vou parar de sofrer. Quem quiser ser parceiro da cadeia, a gente vai trabalhar, vai divulgar o produto, porque quem está ali na linha de frente, trazendo treinamento, inspirando os clientes, fazendo a ficha técnica do hotel, vendendo ele, somos nós. Aí o cliente vai num site do hotel, tá lá, 10% de desconto, fecha aqui direto agora. Não é justo. Lógico, a gente sabe que existem políticas, até nos termos e condições, né, dos brokers, como a Interep, a gente tem nos termos e condições que o cliente pode chegar no hotel e ter um preço mais barato. É um risco de uma tarifa de broker, né? Mas que o cara faz o allotment, ele bloqueia o hotel ali 6 meses com uma tarifa pré-estabelecida e pode acontecer sim, mas a gente realmente tem que demitir clientes e hotéis que não são parceiros e que não valorizem o nosso trabalho. Então, a gente tem que estar muito tranquilo em relação a isso, sabe? Let it go. Filtre seus clientes, estabeleça seu propósito e vamos ser felizes. Vamos trabalhar com a carteira menor, mas com quem valoriza seu trabalho, seu tempo, seu conhecimento. Olha quantos anos a gente está investindo. Todo mundo que está aqui está 2 meses em casa, sofrendo caixa, sem vender, mas com esse propósito de estudar, de oferecer o melhor para o cliente. Ele tem que valorizar isso, ele precisa saber disso, né? Eu fico muito feliz de estar tendo esse tempo para conversar com vocês, para trabalhar o meu portfólio, para trabalhar meu CRM, e conto com vocês para a gente trabalhar esses clientes. Os que não querem comprar através de nós, let it go, deixa ele comprar na internet, né, Rô? É isso. E eu também estou super à disposição. A gente já tem 1 hora aí já seguindo para finalizar. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu estou no Instagram, super à disposição de vocês. Fiquem lá, eu tenho procurado colocar alguns vídeos, alguns insights nos stories. Essa semana, no sábado, eu coloquei um stories de um insight de uma agência que eu recebi, de uma ação que uma agência fez, e eu achei o máximo. Então, eu tenho procurado trazer informação que seja relevante, que agregue, e eu estou assim, muito aberta. Todo mundo que me manda mensagem, que me manda uma pergunta, eu tenho o maior prazer em responder, em ajudar, e vamos ficar em contato, vamos fazer esse movimento. O meu Insta é @, eu vou colocar aqui, porque está no Géria Pinheiro. Pronto. E eu acho que é esse movimento que a gente precisa fazer agora, né? Fazer esse movimento de estruturar o negócio, né? De treinar as equipes, de buscar informação, selecionar as lives, os treinamentos que vocês... Obrigada, Ju. Selecionar os treinamentos que vocês vão assistir, saber qual que é o objetivo. Sempre façam essa pergunta. Qualquer coisa que vocês vão assistir, pensa, qual é o meu objetivo assistindo a live sobre a Rota das Emoções? Qual é o próximo passo após assistir a live da Rota das Emoções? Assistam uns treinamentos que tenham a ver, como a Camila falou, que tenham a ver com vocês, né? Termine essa informação e comuniquem para o cliente, mas não é só jogar lá no Stories um monte de coisa sem pé nem cabeça, tem que contar uma história para o cliente tem que entender, perceber que você está comunicando para ele, né? Não é só para
colocar a informação, entende? Então, eu acho que se vocês conseguirem seguir essa linha, vocês conseguem se preparar. Eu tenho falado que o meu objetivo hoje é trabalhar como se amanhã tudo fosse aparecer uma fada e o mundo está maravilhoso. Então, se amanhã abrem todas as fronteiras, acha a vacina para o Covid, está tudo maravilhoso, vocês estão prontos? Ou quanto tempo vocês vão demorar para entrar no ritmo piloto automático? Ai, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, ai meu Deus, ai meu Deus. Em quanto tempo? 1 mês, 2 meses já estão nesse ritmo de novo. Então, agora é a hora de criar consciência do negócio de vocês. Obrigada, Rô. Eu vou só dar um exemplo aqui de uma ação que nós fizemos, né, há 1 mês e meio com as agências que tiveram as vendas canceladas. Não sei se todo mundo já viu que a gente criou um livro, O Mundo Sob o Nosso Olhar, o ano passado, né, dos nossos 10 anos, um livro autoral das nossas experiências reais, e a gente ofereceu alguns livros para as agências que tiveram seus clientes com viagens canceladas. E foi um impacto tão grande, eu recebi mensagens que a agência escreveu sua cartinha a próprio punho, fez seu cartãozinho com a sua mensagem, não deixe de sonhar, você só adiou, mas você vai realizar esse sonho no momento certo. Eu recebi áudios de clientes chorando, de áudios de 2, 3 minutos do cliente comentando o tanto que foi especial, aquele cuidado, como que você falou do coração? Você usou um termo bonitinho, né? O do coração, o que você falou? O quentinho no coração, né? Ah, dá um quentinho no coração. Exatamente. Amanda, você pode... Exatamente. Eu nem comentei, mas eu queria que a Amanda falasse, porque ela fez uma reportagem para um jornal de Jataí, né? E as clientes dela falaram, né? Uma arquiteta que teve a lua de mel cancelada. Eu quero que você... A Amanda tem menos de 1 ano de agência, então tem agências aqui que compram com a gente há mais de 30 anos, 25 anos, não, compram com a gente há 11, 10, né? Elas têm 25, 30 anos, e a Amanda tem menos de 1 ano de agência, e ela buscou a Just, na época a gente aplicou o questionário personalizado com ela, e ela aplica para todas as viagens dela. Então, eu acho que é muito legal, como uma agência super jovem, que ela se posicionou, e teve 2 viagens, né? Uma Polinésia, uma Maldivas. Queria que você falasse, Amanda, como que foi seus clientes receberem o livro? Fala aí. Quem quiser também falar rapidinho, pode comentar. Mas eu vou abrir para a Amanda, porque ela fez uma reportagem para o jornal local de Jataí essa semana. Oi, Camila. Oi, Rogério. Tudo bem? Tudo ótimo. Fico morrendo de vergonha de você me chamar aqui. Não estava previsto isso, né? Pera. Trabalhamos com coisas de última hora. Ao vivo, né? Live. Ao vivo. Então, eu dei, né, o livro para alguns clientes que a gente teve a viagem remarcada, e foi muito bacana, porque até nessa entrevista que eu dei, que passou esse final de semana aqui na cidade, que até reprisa hoje, está gravado no YouTube para quem quiser assistir, a própria apresentadora foi uma das que recebeu o livro, e teve também uma cliente minha que também deu um depoimento. E eu não imaginei que ela fosse falar do livro nesse depoimento, né? Eu só pedi para ela que ela desse um depoimento sobre como foi, como ela se sentiu de ter uma viagem cancelada, era uma lua de mel, então eu queria que ela falasse sobre os sentimentos dela naquele momento. E aí ela aproveitou e falou sobre o livro, falou como ela escolheu a agência, que era por esses detalhes, por essa atenção. Então, assim, foi muito bacana, e todos os clientes receberam muito bem essa ação do livro. Eu acho que foi muito, muito boa mesmo. Bom, eu fiquei triste porque só tinham 1000 livros e os livros evaporaram, assim que eu falei, eu liguei para um monte de agência que teve as viagens canceladas, eu falei, a Just quer oferecer de presente, faça sua cartinha, dá um conforto para o seu cliente, fala que, os que remarcaram, obviamente, que 90%, graças a Deus, a gente teve remarcações, não cancelamentos. E os clientes absorveram aquilo de uma maneira tão singela, tão cuidadosa, e obviamente a gente está pensando no desejo de causar, né, que ele vá se inspirar com aquele livro, com aquelas experiências incríveis, e muitos se emocionaram. Então, assim, coloquei o exemplo do livro, mas
pense o que seu cliente mais gosta, que teve uma viagem cancelada e vai remarcar, mande uma cartinha a próprio punho, com um bombom, qualquer coisa que seja, mas esteja próximo do seu cliente, porque a hora que tudo se abrir, vai ter a demanda reprimida, ele vai remarcar a viagem, às vezes ele vai pensar em comprar aquela experiência que ele não comprou, então automaticamente você acaba fazendo uma segunda venda, né, dentro da própria venda. A Josh está à disposição para fazer cafés com ideias com vocês, então você tem um nicho de clientes que você queira ali desenvolver um produto, né, Rô? Você tem aí sua rede maravilhosa Oase, quer falar para um público específico, né, do Rilé Chateaus maravilhosos do Chile. Então, a gente pode trabalhar as preferências de cada agência de acordo com o que vocês desejarem. Estamos aqui, né, Rô, à disposição de vocês, de vocês, e juntos somos mais fortes, né? Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai estar muito mais fortes, né? Com certeza, com certeza. Obrigada. Olha, gente, eu ficaria aqui a tarde toda com vocês, porque a turma boa, animada, e eu acho que esse tipo de papo a gente precisa trazer para a mesa, precisa reforçar, repetir, para criar raiz e vocês realmente saírem mais fortes dessa situação toda. Obrigada, viu, Rô? Obrigada mesmo, é um prazer. Para vocês. Beijo, prazer. Obrigada. Logo estaremos... Boa semana, abençoada. Obrigada, Rô. Foi ótimo. Obrigada. Ai, esqueci do print, do sorriso. Ai, pera, então vamos, ainda dá tempo. E muita gente saiu. Abre as câmeras aí, ó, gente, quero ver quem tá deitado. A Lude, que bom. A Claudinha, que bom ver você por aqui. Stephanie. Ei, deixa eu printar. Peraí. A Ju também, quanto tempo. Já viajei com tanta gente boa. Muito. Gente, um